que a obra é de Deus. E como Deus tem usado a muitos nesse altar, vai usar mais uma vez o servo do Senhor. Pai, aqui está o teu filho. Nós queremos apresentar a ti, o teu filho, que já está em tuas mãos. Nós oramos para que ele seja a boca do Senhor, para falar aos corações dos que aqui estão, mas também daqueles que estão assistindo agora, e muitos que irão assistir depois no canal no YouTube. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente, que o Senhor esteja fazendo uma grande obra, e que corações sedentos e até duros recebam a palavra de Deus, porque a palavra é poderosa para quebrar todo o coração endurecido. Sê com teu filho, nós já oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Peço a gentileza que, depois que nós lermos alguns versículos, que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa também ler mais alguns versículos em sequência. Ezequiel, capítulo 40. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. A minha versão talvez esteja um pouquinho diferente de alguns, mas as palavras são as mesmas, né, em termos de sentido. No ano 25º do nosso exílio, ou do cativeiro, em algumas versões, no começo do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá em visões. E Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um alto monte, e sobre este havia um edifício de cidade para o lado do sul. E Ele me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como a do bronze, algumas versões aí como a do cobre, né? E estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus próprios olhos, ouve com os teus próprios ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Até aqui, vou sentar, irmãos. O livro do profeta Ezequiel, particularmente o profeta em si, ele, para quem já leu o livro e teve a oportunidade, é um homem que foi usado por Deus em muitas visões, né? Tem algumas visões que são muito famosas, né? Como o Vale dos Ossos Secos, né? A torrente das águas purificadoras, né? São visões que Ezequiel teve, que foram maravilhosas, mas que Deus os usou por conta de um momento que Ezequiel estava vivendo. Ele estava na época do cativeiro, e o local aonde era ali era um local de... não era um cativeiro simplesmente um exílio só, de longe de Israel, mas também era um local de muita pobreza, muito sofrimento, e havia um sentimento muito grande de derrota no coração do povo, porque tinham sido levados ali e não tinham mais aonde adorar ao Senhor, aonde glorificar a Deus, e havia no coração uma vontade, né, de estar de novo, né, num local de adoração, junto à presença do Senhor. Havia um sentimento, mas já sabiam que a cidade já tinha sido destruída, que o templo tinha sido destruído.
E aí Deus vem e, através de uma visão, ele mostra para Ezequiel um templo reconstruído. Como deveria ser, cada detalhe, cada área do templo, né? Cada característica que estava ali. E aí, antes da gente prosseguir, eu queria abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Deus ministrou essa palavra na minha vida de uma forma, essa semana, muito tremenda. Eu já tinha buscado ao Senhor um outro texto, e aí eu entendo cada vez mais que esse altar não é meu, não é do pastor, ele é do Senhor, né? E já tinha o texto todo montado, estava tudo certinho, e eu fui orar ao Senhor antes de dormir e falei: Senhor, tá joia, fechei. Já tinha feito as minhas pesquisas, né? Até porque a gente sabe que a própria palavra diz que em parte a gente conhece, então tem que estudar também a palavra. E aí o Senhor falou comigo num sonho assim: tá bom, tá pronto? Eu, tá. O problema é que é você que vai falar, eu quero eu. Eu tomei um tapa na cara de Deus, né? E aí falei: bom, e aí? E o Senhor falou comigo: você vai pregar esse texto. E você vai dar essa mensagem. E aí, isso foi ontem. Eu acordei de manhã, falei assim: Senhor, vamos lá, né? E orando ao Senhor. E o Senhor me disse que qual era o objetivo dele, que é justamente eu quero falar aqui primeiro, para que você, no decorrer da mensagem, já vá pensando. Assim como Ezequiel teve uma visão de um povo sofrido, e que ele vê um templo restaurado, vê tudo novo, tudo novinho, tudo na medida. O Senhor disse que tem algumas pessoas que vão ser restauradas aqui, que estão se sentindo quebradas, que estão se sentindo que o seu coração, porque o templo agora somos nós, né? Que o seu coração não tem mais como adorar a Deus, que a sua vida está longe de Deus, está se sentindo afastado, morno, triste, né? E o Senhor falou comigo que quer que você saia daqui nesta noite, com a mesma esperança que Ezequiel teve aquele dia, que Deus quer reconstruir a sua vida. Amém? Bom, e aí, a palavra fala, nessa visão, que Ezequiel, ele não foi sozinho ao monte, ele foi levado ao monte, como está no versículo 2. E aí eu lembro, toda vez que a gente fala, quando Jesus falou lá em João 16:33, que foi ele que te escolheu, que foi ele que te trouxe aqui. Pode ter movido o seu coração, um convite, mas se você está aqui hoje, foi porque Deus assim proveu, assim como Deus proveu naquele dia, que Ezequiel estaria ali naquele monte. E aí aparece, é uma visão, um homem. E qual era o objetivo deste homem? Este homem mostra para Ezequiel as câmaras, os detalhes do templo, mas ele faz duas ações. Primeiro, ele mostra, fala e age falando das medidas, e depois algumas situações ele mesmo mede. Como assim? Bom, vamos por partes. Primeiro, quem era esse homem? A palavra fala que ele tinha a aparência do cobre ou do bronze, então algo reluzente, algo imponente, algo que chamava a atenção. Segundo, ele tinha um cordel de linho na mão, que é o símbolo do sacerdócio, real da santidade. E também ele tinha uma cana de medir, que era o instrumento que era usado para fazer uma medição. E aí nós sabemos que aquele que é a aparência, que veio como homem, mas a aparência, o reino é dos céus, aquele que tem a santidade, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que vem para esquadrinhar os corações, para medir, nós já sabemos que esse é Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele que reconstrói, só Ele que mostra, só Ele que muda, só Ele que age no coração, só Ele que dá a salvação ao homem. E aí aquele homem faz um convite para Ezequiel. E o convite, ele fala assim, primeiro você vai ver algo que não existe, você vai ver algo que foi transformado. Com seus próprios olhos, você vai ver o que eu vou fazer. E o Senhor, ele te chama, quando fala em ver, para mostrar para você que não é só o ouvir falar,
Não é só, mas é sim você mesmo testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida. Segundo, ouvir. E a palavra é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quando você ouve a palavra, né, ela que direciona, ela que esquadrinha, ela que rediga e dá as medidas de todas as coisas. E o terceiro ponto é põe no teu coração. Ou seja, aplica na sua vida. Então, este mesmo homem que convidou Ezequiel ali naquele dia, ele está convidando você para ver, para ouvir e para colocar no seu coração a palavra que ele tem, para que Deus possa restaurar o seu coração, a sua vida, ou seja, o seu convívio de adoração ao Senhor. Até aqui, amém? Glória a Deus. E aí, você vai perceber que aquele homem, ele leva Ezequiel dentro do templo. E aí nós vamos ver, em alguns versículos aqui, que ele mostra algumas áreas. E eu queria uma atenção para te lembrar o seguinte: tem algumas áreas da sua vida que você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe que é certo. Ser honesto, ser um bom pai, sustentar, família, viver. Isso aí, algumas coisas você já sabe. O que Jesus faz muitas vezes é te lembrar disso, é te acordar, vão aqui, força, vamos para ali. Mas tem algumas áreas da sua vida que você precisa deixar Jesus agir e ele precisa te mostrar a medida certa. Porque se você não deixar, primeiro que muitas vezes você não percebe. A gente fala do seu momento de adoração com Deus, da sua vida espiritual, da sua conduta como crente, da sua conduta de testemunho e várias outras áreas da sua vida que você precisa pôr em ordem e você precisa deixar com que ele faça a medida. E aí nós vamos falar de 4 pontos aqui, tem mais, tá? Se a gente pegar o capítulo 40 e 41, tem vários outros. Mas eu separei 4 que eu achei que eram mais importantes, para que você e eu possamos aprender um pouquinho do que é deixar Jesus medir as áreas da sua vida. No versículo 5, diz assim: e vi um muro exterior que rodava toda a casa, e a mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados cada um, dos quais media um côvado, e ele mediu a largura. Ele mediu a distância do muro, junto com Ezequiel. E aí eu falo para você uma coisa: o que é o muro? Normalmente o muro na construção é a parte externa, é o que você vê, é os limites externos de uma construção. E aí eu te faço uma pergunta, ninguém precisa responder, no coração: como aqueles que estão de fora estão te vendo? Como as pessoas estão te vendo fora da igreja, lá no seu local de trabalho, lá na sua escola? Como você está sendo visto? Quem é a sua vida? Em 1 Coríntios 1,6 fala que nós, como crentes, o testemunho de Cristo deve a todo dia ser confirmado entre vós. Como está a medida da sua área, na sua área secular, seu local de trabalho? As pessoas olham para você e veem quem? As pessoas olham, ali está um servo de Deus, ali está um que adora ao Senhor, ali está um que vive nas medidas do Espírito Santo, ali está um que ele é aprumado diante de Deus, que ele segue os preceitos do Senhor. Essa é uma área que talvez é uma das mais difíceis, porque nós muitas vezes estamos envolvidos no cotidiano, nas coisas do dia a dia, e falhamos. E precisa muitas vezes Jesus, através da figura, no momento do Espírito Santo na nossa vida, não é assim não, você tem que fazer assim, você tem que ir por aqui. Você precisa dar liberdade, porque se você não der liberdade, o muro não vai ficar bem edificado, e as pessoas vão olhar e falar: olha, essa casa não deve ser bonita não, porque se o muro já está assim, imagina o que está dentro.
né? Normalmente, quando a gente passa uma casa e vê um muro bonito, a gente já imagina, né? Então, se o externo está bonito, lá deve ser. Né? A nossa vida diante de Deus tem que ser assim também. O nosso muro tem que estar na medida do Espírito. O que você é aqui dentro é muito fácil, você está sentado, estamos de paletó, todo mundo bonitinho. Mas e lá fora? Lá as pessoas estão olhando para você, estão vendo Cristo? Estão vendo a medida? O Senhor está te lembrando isso hoje. Uma outra área da sua vida, lá no versículo 13, né, diz assim: então mediu a porta desde a extremidade do teto e de uma câmara até outra. Bom, o que é porta, né? A porta, ou as portas da sua vida, são acessos que você dá. E interessante que Jesus falou lá em Mateus, em que diz, né? Eis que estou à porta. Então, primeiro ponto importante, Jesus... Oi? Também, eis que estou à porta e bato. Obrigado, pastor. E aí você lembra, né, de que ele respeita com que você abra a porta. Ele fica esperando você abrir. E como são as portas da sua vida, ou seja, as entradas da sua vida, né? Aquilo que você deixa entrar no seu coração, aquilo que você dá acesso. Lá em Provérbios 4:23 fala assim, né? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que está entrando? O que você está deixando entrar na sua mente? São o que você tem visto na internet? São os colegas, são os amigos? Ou você está vivendo sobre a palavra e está deixando entrar no seu coração os preceitos do Senhor? Essas são as nossas áreas que muitas vezes nós esquecemos e o Senhor vem, opa, não, aqui eu preciso reestruturar isso aqui. Eu preciso acertar isso aqui. Eu preciso fazer com que no coração do meu povo entre a minha palavra, entre a minha vontade, entre aquilo que eu tenho para a sua vida. E você precisa estar atento, porque o Senhor está lá, ó, na porta batendo, esperando você deixar. E a medida da porta ela é importante. Uma outra área, está lá no versículo 29, que diz assim: e as suas câmaras, seus pilares e seus vestíbulos, deixa eu ver se no versículo 19, desculpa. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até o átrio interior. O que é o átrio interior? São partes do templo que eram mais internas e que para você chegar lá tinha que passar por muitas outras portas. Isso significa, sabe o quê? O que está dentro do seu coração, aquilo que os outros não veem, os lugares mais internos, a sua individualidade, a sua intimidade, né? Aquilo que está dentro, né, dos seus pensamentos. Né? Quando Davi, no Salmo 139, fala: Senhor, Tu me sondaste. Então ele já confessava ao Senhor que, Senhor, o que está aqui dentro, o Senhor esquadrinha. O Senhor sonda, o Senhor vai no detalhe. Né? E o que você está guardando dentro do seu coração, na sua intimidade? Os pensamentos. Esse é o mais difícil, porque a gente que está aqui, a gente não vê. Mas o Senhor vê. Ele vai lá dentro de você. Aquilo que te feriu no passado, Ele cura. Ele liberta, Ele renova, Ele fortalece, Ele tira os pensamentos, Ele perdoa os pecados, Ele direciona. Se você deixar, você vai sair diferente, porque o Senhor faz o que Ele quiser. Um outro ponto importante, uma outra área importante da sua vida, está lá no versículo 29, que diz assim: e as suas câmaras e os pilares estavam segundo as medidas. E aí os pilares falam de sustentação. O que a sua vida tem se baseado? Qual é a base da sua vida diante de Deus? Será que é o seu próprio eu? O seu diploma na faculdade? Eu não fiz vários cursos. O seu network, as pessoas que você convive, né? O fundamento da sua vida é Cristo.
O Senhor, interessante que nessa parte do templo, ele fez questão de medir junto com Ezequiel ali. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver que ele mediu 2 vezes. Teve outras medidas em volta. Em Efésios 2, 21, fala que um edifício bem ajustado cresce para a glória do Senhor. O que você tem colocado como fundamento da sua vida? O que você tem deixado como base para você se firmar no Evangelho, para você caminhar com o Senhor? Essa área da sua vida tem sido atingida por Jesus? Você tem apresentado a Ele esta área? Você tem colocado a sua vida, Jesus é o fundamento da minha vida. A igreja hoje, o perfil da igreja é que ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. E Cristo está no centro da sua vida? Você está no centro da vontade de Cristo? Uma outra área também é o telhado, que está lá no versículo 13, que também fala, e mediu a distância, algumas versões aí, fala só as portas até a extremidade do teto, e outras falam que é o telhado. O interessante é que o telhado, ele fala daquilo que te protege contra as ações do tempo, daquilo que te protege contra o que vem, as intemperanças do dia a dia, as crises que está vivendo. O que você tem, em quem você tem confiado para te proteger? Em quem você tem confiado para que os intempéries desta vida você possa ser vitorioso? A igreja sabe que nas nossas batalhas, quem é o nosso general? Cristo. E nós confiamos no Senhor. Então, quem que você tem confiado? As intempéries vão vir? Vão vir. Ezequiel era um exemplo disso. Era um servo do Senhor, profeta, mas estava vivendo um momento difícil, cativeiro, longe, aprisionado. Nós vamos passar por aflições. Jesus deixou bem claro isso, lá em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Mas ele também dá uma palavra, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós devemos firmar as nossas áreas do Senhor. E aí, tem outras áreas que são importantes, que estão relatadas aqui, mas a pergunta que fica é, por que nós precisamos fazer com que as medidas destas áreas e das outras também, que você possa, porventura, lembrar, estejam aferidas? Por que isso? Porque o Senhor nos chamou, lembra de quando o Senhor chamou aqui Ezequiel? Ele falou, você vai ver, você vai ouvir e depois você vai anunciar. O que você tem feito? E aí, lá no capítulo 43, ele responde isso. Então, aquele homem me levou à porta e disse, eis o caminho do Oriente, vinda a glória de Deus. No versículo 10. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, que nem existia ainda, era uma visão, para que abandonem as suas iniquidades e façam deste templo um modelo, para que eles olhem para este templo, lembrem das suas iniquidades e digam, agora nós vamos ser como este templo. O Senhor te chama para você anunciar o Evangelho, você tem que ser um modelo de Cristo. As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar, aqui está uma pessoa que teme a Deus, aqui está uma pessoa que conhece o Evangelho, aqui está uma pessoa que anuncia o meu nome. Você é testemunho para que todos lá fora, quando tiverem que acertar a sua vida, olhem para você e falem, eu tenho que ser igual aquele irmão, porque a vida dele ele é feliz, ele tem algo diferente, as coisas na vida dele são ajustadas, são nas medidas, ele tem Cristo na vida dele. O Senhor te chamou para anunciar, para mostrar, para aquilo que Deus fez com você, aquilo que Deus fez na sua vida. Ontem eu tive a oportunidade na evangelização de abordar um jovem, estava sozinho num carro, e quando eu falei com ele, o objetivo daquela campanha ali, sobre
prevenir, né, para que o Senhor pudesse repreender essa ação que existe, suicídio dentro da terceira ponte, aquele jovem se quebrantou e começou a chorar dentro do carro. Eu botei a mão na cabeça, orei com ele. E tipo assim, ó, se havia alguma intenção no seu coração, seja retirada agora. Aquele homem quebrantou, os carros começaram a buzinar, né? E aqui eu senti naquela hora que Deus estava, através daquela campanha, daquele grupo ali, que aquele jovem tinha sido restaurado, que Deus tinha agido na vida dele. E nos faz lembrar que esse sentimento que Ezequiel tinha ali, tem muitos que estão assim, são destruídos. E aí vem Deus e mostra a glória dele para Ezequiel e para todo aquele povo. Gerou uma esperança maravilhosa. Irmãos, e aí o Senhor fala para você, não desiste não. Vão vir dificuldades, mas existe uma esperança muito maior. Existe algo muito maior para alcançar. Existe um templo maravilhoso que um dia nós vamos conhecer, que não é daqui. Existe um lugar que nós vamos chegar, que já está tudo certinho, mas para que nós cheguemos lá, nós temos que nos adequar às medidas aqui. Nós temos que nos colocar no caminho aqui. Nós temos que viver a glória de Deus aqui. Para quando chegarmos na eternidade, eu falo, fomos, perseveramos, vamos errar, vamos, mas Deus nunca vai deixar de vir com vamos botar hoje a trena lá, cano de medir, mas hoje mais moderninho, a trena, né? Nunca Deus vai deixar de vir com você, meu filho, vem aqui, eu vou te mostrar a medida. Ele pega na sua mão. Sabe quando ele faz isso? Quando você ouve a palavra, quando alguém te dá uma orientação, quando um líder da igreja ora com você, quando você ouve um ensino, é porque Deus está pegando na sua mão. Vem cá, eu estou medindo aqui, ó. Vamos juntos aqui, eu vou te mostrar, vai ter esperança, vai ter glória, vai ter prosperidade, vai ter alegria na sua casa, vai ter cura, vai ter restauração, e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Cada vez que você entra na presença do Senhor, é uma nova oportunidade de você rever as suas áreas, de você colocar em foco aquilo que Deus tem para você. Aquele homem não perguntou a Ezequiel a medida que ele queria. Ele foi e ele mediu, e ele mostrou algumas situações, ele disse a medida. Deixa Deus dizer para você o que falta. Deixa Deus dizer para você a medida que falta. Muitas vezes o eu vai impedir. Eu penso dessa forma, eu acho desse jeito, e muitas vezes por causa disso você não ouve o que o homem está falando, mas ele está dizendo aqui, Jesus está falando com você, ouve com os teus ouvidos, coloca no teu coração. Deus tem uma transformação para realizar na sua vida, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente entende com essa situação aqui em Ezequiel, que Ezequiel viveu este momento aqui, né, que há uma restauração a ser feita. E eu quero convidar você, que está sentindo a sua vida destruída, triste, abatido, que algo precisa ser feito, né? Eu quero convidar você nesta hora a colocar sua vida diante do altar. Se você também entende que você precisa conhecer este homem que direciona todas as coisas, que é o Senhor Jesus, conhecer este que vem e fala com você e anda junto com você, como fez com Ezequiel, em cada pedacinho daquele ele andou junto. Eu convido você também a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluias. Santo e maravilhoso é o nome do Senhor, aleluia. Convido você a vir aqui à frente, para que nós possamos orar com você. Você está sentindo que tem algo que precisa colocar no lugar, né? E o Senhor, Ele quer fazer uma obra de restauração na sua vida. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia. Santo e maravilhoso é o nome do Senhor. Eu estou te aguardando aqui. Tem muita gente que precisa que o Senhor dê um ajuste na sua vida. Coloque em ordem alguma área da sua vida. Saia do seu lugar e venha. Deus falou com você, meu irmão. Não perca essa oportunidade, não. Deus está dizendo, eu quero agir na tua vida. Isso mesmo, venha.
Eu quero que irmãs da igreja estejam acompanhando essas pessoas, esteja orando com elas, esteja estendendo as mãos e abraçando essas pessoas, porque todas elas são valiosas para o Senhor. Glória a Deus. Tem mais gente para vir, venha. Deus falou com você hoje, meu irmão, você é agraciado, você é abençoado, nós fomos abençoados nessa noite, com uma palavra tremenda da parte de Deus. Esse é o zelo de Deus conosco. Deus está nos medindo, e Deus está colocando em ordem. Quero orar com você agora. Venha, não tenha vergonha não, meu irmão. Nós temos que ter vergonha de pecar, transgredir a lei de Deus, de nos humilhar diante dele, não, jamais. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Tu és aquele que conhece cada coração e trabalha em cada vida. Santo, Santo, oh, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Santo. Ore calabassuri colabashara. Rebalabassuri corianaraba. Henaraban tuhi kelebesen. Hanamandarion derabalabassuri anerebes. Oh Espírito Santo, quero chamar a missionária Márcia, vem aqui orar por essas vidas. Ela que trabalha na área de restauração de pessoas, cuidando de pessoas na alma. Nós vamos orar agora. Há uma unção de Deus aqui, eu sinto esta unção. Quando a unção de Deus está presente, correntes são quebradas, irmãos. A Bíblia diz que a unção, preste atenção no que eu vou dizer, a unção despedaça o jugo. É isso mesmo, a unção despedaça o jugo. Rabante calabachai os nervos. Ai, de la suande cantrai, shemi calasuni delesse me de cantra malaixes. Ai, de lande cantrai, mili calasui me de cantrai, shrabande cantrai. Ai, me derihai, e de mi cantarás. Ai, milari cantarás, ei de mi canta. Alai-me, ei de mi de cantarás. Ei de mi canta, ei lá me de cantarás. Ei mi de cantar. Alá me dei cantarás, ai lá me le me dei, ai de me cantarás, ai lá me dei cantarás. Ei me de canta, ai lá me de cantarás, e me alai me derilai, alá me de canta, alá me de cantarás, e lá me deri. Allah mi dei canta, e la mi canta, e de mi canta. Allah mi dei canta, e la mi derá, e la mi dei cantará. Ai mila e me decantarás. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. O Senhor já envolveu os Teus filhos com os Teus braços de amor, ó Deus. A Tua palavra já veio ao encontro, Senhor, abrindo os olhos e fazendo entender aquilo que é necessário ser tocado pela Tua mão, transformado pelo Teu poder e revigorado pelo Teu amor.
Senhor, Tu conheces a história de cada um que veio aqui à frente. Tu conheces a área que precisa ter tocada, que precisa ser tratada, que precisa ser curada, que precisa ser restaurada. Senhor, eles vieram à frente porque eles confiam em Ti, porque eles esperam de Ti um toque transformador, um toque restaurador. Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o Teu bálsamo de Gileade, Senhor, derramar sobre cada ferida e sarar a vida dos Teus filhos, Senhor. Venha, ó Deus, dar a eles forças para mudar aquilo, Senhor, que eles sabem que precisam ser mudados, ó Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe as nossas dificuldades. O Senhor compreende, ó Deus. Mas nesta noite, os Teus filhos se rendem na Tua presença para dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero continuar do mesmo jeito. Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira que entrei. Senhor, os Teus filhos estão diante da Tua presença para te dizer: Senhor, eu preciso do Teu toque. Senhor, eu preciso ser abraçado por Ti nesta noite. Senhor, eu preciso ser consolado por Ti nesta noite. Ah, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, que o Senhor não nos deixaria sozinhos, mas enviaria o Teu Espírito, aquele que é consolador, aquele que está do lado, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar no coração de cada vida que aqui está, o quanto é amado, o quanto é querido, que venha ministrar ao coração de cada um o grande projeto que o Senhor tem preparado para cada vida, Senhor. Restaura, Deus, restaura a saúde física, restaura a saúde emocional, restaura a saúde espiritual, Senhor. Dê uma nova visão ao Teu povo, Senhor, uma visão daquele a quem nós servimos, ó Pai, uma visão daquele que é o Deus do impossível, aquele que traz à existência o que não existe, aquele que dá vida ao que está morto, Pai, aquele que estava com a sua vida espiritual morta, renova, dá vida, Senhor. Aquele que estava com a sua vida emocional morta, cheio de feridas, restaura, Senhor, dá vida, Senhor. Coloca de pé os Teus filhos, ó Pai, para que como igreja eles proclamem a Tua palavra, Senhor, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, Tu és Deus de paz, e a Tua palavra diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra nos diz que fiel é aquele que começou a boa obra e há de terminar. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti, de que todo aquele que se rende aos Teus pés, todo aquele que compreende a necessidade da Tua ajuda, que compreende o Teu amor e a grande salvação que vem de Ti, será ajudado por Ti, a obra será completa. Por isso nós Te rendemos graças, por mais uma noite o Senhor ter falado conosco, Pai. Por isso nós Te rendemos graças, por cada vida que aqui veio se prostrar na Tua presença e ser restaurado para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Que momento glorioso. Podem voltar para os seus lugares. Podem voltar para os seus lugares. Aleluia. Só este povo que estava aqui na frente sabe o que o Senhor fez na vida deles nesse momento. Amados, vale a pena você vir receber ministração. Ontem o Senhor liberou uma palavra tremenda ali na igreja em Santa Maria de Jetibá. E eu falei que pessoas teriam experiências naquela noite. O Senhor daria experiências tremendas. Um homem que não conseguia dormir há meses. Uma insônia absurda. Hoje eu recebi à tarde um testemunho dele. Na verdade foi o cunhado dele que mandou a mensagem dizendo: olha, ele dormiu como há muito tempo não dormia. E a insônia foi embora. Parece pouco para você, mas para quem não consegue dormir e tem que trabalhar no outro dia, é
algo grandioso da parte de Deus. Também um jovem da nossa equipe, ele estava evangelizando lá em Santa Maria de Jetibá, e quando ele foi abordar uma pessoa no carro, ele falou: eu quero. A pessoa disse, sabe por quê? Porque há 1 ano atrás, o meu irmão entrou no Projeto Vida, foi tratado ali, e está firme até hoje, está de pé, está trabalhando. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele disse: eu quero ajudar esse projeto, porque eu conheço, eu sei que é sério. Lá em Santa Maria de Jetibá, era representante comercial, estava voltando, né, de Santa Teresa, e foi abordado. Graças a Deus, vale a pena, vale a pena, vale a pena servir esse Deus. Todas as vezes que eu ouço o Júlio ministrar, eu aprendo algo da parte de Deus, e vale a pena você estar na casa do Senhor. Amém? Nós vamos encerrar já esse culto.